O Corinthians ficou mais perto de contratar dois jogadores, um volante e um meia. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz pistas sobre o tema e fala também sobre as negociações do Flamengo com a Caixa. Elas não avançaram nos últimos dias. São Paulo tem expectativa de faturar alto com o Gabriel Sara numa venda não tão distante. Já no Palmeiras, Flaco Lopes engorda e melhora dentro de campo. Fala sobre as últimas do mercado, risco real de Felipão deixar o Clube Atlético Mineiro. Tem também o que você precisa saber sobre bastidores, finanças, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando sobre o seu clube do coração, para não perder nenhum conteúdo. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Só um último recado, vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar lá e passar a seguir o canal do Nicola no WhatsApp. Mais uma forma de você ser notificado sobre vídeos e lives. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Palmeiras, Flamengo e Fluminense, que se juntaram e pediram ao presidente da Conmebol para que eles sejam cabeças de chave no Super Mundial de Clubes da FIFA marcado para o ano que vem. A justificativa dos clubes brasileiros é de que os campeões da Champions lá na Europa serão cabeças de chave. Então os três últimos campeões da Libertadores também querem esse privilégio. Já o Grêmio retomou as negociações com o Santos pelo lateral esquerdo Felipe Jonathan, atleta que é titular no Peixe, é um velho sonho do Grêmio e esse sonho se tornou ainda mais forte depois da contusão do Reinaldo. O atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho e deve voltar somente no fim da temporada. Para fechar o giro de notícias, contar que a CBF pretende recriar o Campeonato Brasileiro Sub-23, também conhecido como Campeonato dos Aspirantes. A ideia é que os clubes possam ter categorias Sub-23 e nesse torneio, 3 atletas com mais de 23 anos de idade também possam ser utilizados em cada partida. Preciso te contar agora sobre as negociações entre Flamengo e Caixa para a construção do estádio rubro-negro. O Flamengo encontrou um terreno no centro do Rio de Janeiro, no gasômetro. Esse terreno pertence à Caixa e é o plano A do Flamengo em relação à construção do seu estádio. A ideia do presidente Rodolfo Landim e de seus dirigentes é que tudo aconteça nesse terreno. Mas, de acordo com a ESPN, Flamengo e Caixa estão bem longe de um acordo. Os valores que o Flamengo pretende gastar estão bem distantes daquilo que a Caixa entende como um negócio interessante e importante para o banco. Diante desse cenário, já começa a se especular a possibilidade de o Flamengo partir para um plano B. É óbvio que também pode fazer parte da estratégia. O Flamengo divulga isso para que a Caixa entenda que se não vender pelo valor que o Flamengo quer comprar, pode perder o negócio. Embora o presidente Rodolfo Landim já tenha dito sobre o tema outro dia, da seguinte maneira, abre aspas, se não houver essa possibilidade de compra no terreno do gasômetro, teremos que partir para outro, mas certamente a gente vai seguir e teremos outras alternativas analisadas há bastante tempo. Bora falar sobre o Botafogo, situação inusitada. O Botafogo, mesmo classificado para a fase de grupos da Libertadores, vem perdendo profissionais a cada tempo que passa. O primeiro a sair foi o técnico, mas aí por opção do Botafogo, o Thiago Nunes foi demitido. Na semana passada, o diretor executivo de futebol André Mazzucco preferiu trocar o Botafogo pelo Atlético Paranaense. A justificativa é de que a família dele, que mora em Curitiba, estava há muito tempo distante, ele estava 8 anos fora da cidade e resolveu aceitar um convite do Atlético Paranaense. Já nessa terça-feira foi a vez de Everson Rocha, coordenador de captação do Botafogo, trocar o clube pelo Internacional, onde vai ser o chefe de scout, ele quem vai buscar atletas para o Colorado. Dessa maneira o Botafogo está atrás de um técnico, de um executivo de futebol e também de um coordenador de captação. A ideia do Textor era ter o técnico e o executivo até sexta-feira. A busca pelo técnico passa prioritariamente pelo futebol europeu. O dono da SAF do Botafogo entende que pratica-se um futebol mais bonito por lá, até por isso seria interessante para o Botafogo contar com um treinador gringo. Quero te atualizar agora sobre uma especulação que surgiu nas últimas horas e dá conta de que Ramon Dias e Alexandre Matos andaram se estranhando. O técnico argentino e o executivo de futebol. Cheguei a contar para vocês que durante boa parte desse ano os dois estiveram juntos brigando contra a 777 por reforços.
Tanto o Matos quanto o Ramon Dias entendendo que a 777 precisava melhorar as condições das negociações para que o Vasco pudesse trazer reforços mais interessantes. A apuração do Pedrosa, que cobre o Vasco, é um pouco diferente. Ele afirma que o Ramon Dias e seu filho, que é também seu auxiliar, o Emiliano Dias, estão chateados com o Alexandre Matos. E a justificativa é de que o Matos não tem oferecido as melhores condições de trabalho em relação a reforços. Quando o Vasco contrata, por exemplo, o David, o Galdames, entre outros, o Vasco vai buscar a quinta ou sexta opção entre as elaboradas pela comissão técnica e diretoria. O Matos resolveu se pronunciar na tarde dessa terça-feira para responder aos boatos. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, sempre que se tem uma derrota dura como essa, da qual eu tenho enorme responsabilidade, começam as teorias da conspiração, de que o grupo está dividido em grupinhos, que o elenco é ruim, que o diretor não fala com o treinador, de que os salários estão atrasados, tudo para tentar criar mais factoides mirabolantes. Matos nega qualquer problema com o Ramon Dias. O que eu posso assegurar para vocês é que é um descontentamento grande, tanto do Ramon quanto do Alexandre Matos, em relação aos métodos e à condução da 777 na busca por reforços. Bora te atualizar agora sobre o Atlético Mineiro. Existe a chance real de Felipão deixar o Galo. Durante a tarde dessa terça-feira, chegaram a especular que o Felipão pediu demissão e está fora. Isso não é verdade, mas dentro do Atlético existe a avaliação de que o trabalho do Felipão se tornou ruim. Ele perdeu o moral que tinha com os representantes, com os acionistas da SAF do Galo. E uma reunião muito em breve pode definir pela dispensa do treinador, tudo isso às vésperas da final do Campeonato Mineiro. São vários os motivos para uma eventual demissão. Desempenho ruim do time, resultados ruins, o Atlético não conseguiu ser o melhor dono o dono da melhor campanha da fase de grupos, pelo contrário, ele foi o primeiro colocado com a pior classificação, ficando atrás, por exemplo, do Cruzeiro e do América. Até por isso, nessa decisão com o Cruzeiro, vai jogar a partida decisiva na casa do Cruzeiro, com 100% de torcida do adversário, e o Cruzeiro joga por 2 resultados iguais. Além disso, o Felipão tem demonstrado nenhuma paciência nas entrevistas coletivas e também no dia a dia. A avaliação interna de alguns jogadores é de que o Felipão não está muito afim de trabalhar, e diante desse cenário, discutirá-se nas próximas horas, nos próximos dias, ao longo dessa semana, a demissão de Luiz Felipe Scolari. Já tem gente que cobre o Galo, garantindo inclusive que o Juan Pablo Vojvoda é o plano A. Acho que vale a pena a gente aguardar os próximos fatos. Se de fato o Felipão cair, a gente parte para a busca de um novo técnico, quem que pode chegar para substituir o Felipão. Acho que a diretoria demorou para tomar essa decisão. O Felipão tem dado sinais de que não está afim há bastante tempo. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre Flaco Lopes, o atacante do Palmeiras que fez uma temporada passada bastante ruim, não justificando o investimento de 70 milhões de reais, mas que se transformou em 2024. Curiosidade, no ano passado 40 jogos com a camisa do Palmeiras e apenas 8 gols marcados. Na temporada atual, 13 jogos e 10 gols marcados. Ele precisou de muito menos partidas para marcar mais gols do que na temporada passada. Por trás dessa boa fase, há uma grande dose de confiança. O Flaco Lopes aproveitou bem a estadia do Endrick com a seleção brasileira olímpica, que inclusive não conseguiu a classificação, e daquele momento o Flaco Lopes fez vários gols no Paulista e acabou se tornando titular. Mas além disso, o UOL trouxe uma informação interessante. O Flaco, que tem esse apelido porque na Argentina Flaco é magro, o Flaco chega ao Brasil para jogar pelo Palmeiras com 77 quilos. Por conta da dificuldade de adaptação, a comida, aos costumes e especialmente com a temperatura, o Flaco tem estranhado muito calor. Na cidade de São Paulo ele chegou a bater 74,9 kg, ou seja, havia perdido mais de 2 quilos. O Palmeiras diagnosticou, constatou que havia um déficit e passou a trabalhar numa suplementação e em muita academia. A curiosidade é que o Flaco leva marmitas para casa para manter uma alimentação saudável e num curto espaço de tempo entre cada uma das refeições. Diante desse cenário, o Flaco já aparece com 77 quilos, são quase 5 quilos a mais do que o momento em que ele é apresentado, ou no momento em que ele fica bem magrinho no Palmeiras. Só para completar sobre o Verdão, contar que a Justiça de São Paulo impediu a Mancha Verde de levar ao Allianz Parque faixas contra a Leila Pereira. Uma das faixas seria, abre aspas, cumpra suas promessas, nada demais. O juiz Otávio Takuda justificou
a negativa à Mancha, afirmando que estádio de futebol é local de entretenimento esportivo e não para manifestação de apreço e desapreço. O que você pensa sobre o tema? Permito-me discordar de forma veemente do juiz. Hora de falar sobre o Corinthians em busca de 2 reforços. Craque Neto, em seu programa Os Donos da Bola dessa terça-feira, do qual fiz parte, afirmou que o Timão tem negociações avançadas com 2 atletas. O mais próximo, um volante, que atua como segundo volante, de acordo com o Neto, é muito bom jogador. O outro um pouco mais avançado, mas ainda na função de meio campista. Ainda perguntei para ele, dá alguma pista? Não posso falar nome de ninguém, enfim. No final do programa, fora do ar, ainda perguntei, Neto, um desses jogadores, o volante que está mais perto, é o Marlon Freitas? Atleta que já esteve nos planos do Corinthians em outros tempos e que vive uma situação meio delicada no Botafogo. Neto descartou que seja o Marlon Freitas. Imaginei que poderia ser o Denilson, volante do Cuiabá. Vocês lembram que chegou a vazar áudio dele afirmando que gostaria de ir para o Corinthians? Então, enfim, mandei mensagem para o Cristiano Dresch, que é o homem que manda no futebol do Cuiabá, e o Cristiano afirmou chance zero de Denilson ir para o Corinthians. Em 2024 não vamos vendê-lo, fecha aspas. Diante desse cenário, com Marlon Freitas e Denilson descartados, lembrando que esses 2 reforços, tanto o volante quanto o meio, precisam vir do futebol brasileiro, jogadores que estão ou disputaram campeonatos estaduais, fica a pergunta, quem será que o Timão está contratando? Você tem alguma suspeita? Use o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Só para completar, o Corinthians tem que inscrever esses jogadores entre 1º e 19 de abril. Também, de acordo com o Neto, negociações com o Gabigol foram reabertas via Júnior Pedroso. O Flamengo já deixou bem claro que não vai vender o Gabigol até o fim da temporada, mas o Flamengo já tem dado sinais de que aceita perdê-lo de graça em dezembro, aí o Gabigol escolhe o seu destino. E é nesse cenário que o Corinthians pretende contratar o Gabigol sem gastar nada com o rubro-negro. Bora fechar o vídeo para te contar como é que o São Paulo está se planejando para ganhar uma grana boa com o Gabriel Sara. Você lembra dele, né? Jogador formado na base em Cotia, subiu para o time profissional, nunca foi muito querido pelo torcedor tricolor e acabou negociado com o Norwich da 2ª divisão. Ele vive a 2ª temporada por lá e essa tem números impressionantes. São 43 jogos, 11 gols e 12 assistências. O cara é o principal assistente do time e está entre os maiores goleadores. Tudo isso na Championship, a 2ª divisão do futebol inglês, torneio dos mais complicados e difíceis do mundo. Importante contar para vocês que o Sara teve todos os seus direitos econômicos vendidos pelo São Paulo. Operação de 9 milhões de libras ou 55 milhões de reais. Mas o São Paulo ficou com 10% da mais-valia. O que significa 10% da mais-valia? O tricolor vai ter direito a uma fatia em cima do que passar dos 9 milhões de libras, das 9 milhões de libras. Então vamos criar um cenário. Digamos que o Manchester United, e é só uma suposição, ofereça 19 milhões de libras e leve o Sara para a próxima janela. São 10 milhões de lucro. São Paulo fica com 10% em cima desses 10 milhões de lucro, 10 milhões de libras, ficaria com 1 milhão de libras, que hoje equivale a 6 milhões e 400 mil reais. Quanto maior for o lucro do Norwich, maior é a fatia do São Paulo. Prometo ficar atento a essa história e qualquer novidade sobre Gabriel Sara eu conto para vocês. Combinado? Curtiram o like, curtiram o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar também as notificações. A gente se encontra a partir das 7 da noite. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau.